Fala pessoal, tudo bem com vocês? Shalom a todos, obrigado aí pela presença de vocês aqui no canal Especulando os Fatos. Hoje nós vamos comentar rapidamente algumas informações que eu publiquei no canal Especulando os Fatos sem censura no Telegram. Caso ainda vocês não conheçam o nosso canal lá no Telegram, eu peço por gentileza que vocês acessem os links que eu disponibilizei fixado nos comentários e também na descrição deste vídeo, beleza pessoal? Mas presta atenção por gentileza, é um vídeo de 3 minutos e 42 segundos, eu coloquei no modo rápido, né, para não prolongar muito aí o vídeo. Mas eu creio que muitos vão tirar as suas dúvidas em relação a esse novo problema ou esse novo vírus aí que está preocupando muitas pessoas no mundo todo. Esse vírus que está ali tendo um certo surto lá na Índia, tá bom, pessoal? Mas presta atenção por gentileza. Depois, logicamente, em cima aí do vídeo, eu vou fazendo alguns comentários e dando o meu entendimento, tá bom, pessoal? Ok? Eu não estou afirmando nada em relação a questão aí do vírus, né? Eu não sou médico, não sou um especialista, só dou a minha opinião aqui no canal Especulando os Fatos em relação a todos esses problemas que nós estamos vivenciando aí no mundo todo, tá bom, pessoal? Ok? Para bom entendedor, meia palavra basta, ok? Vamos lá. Se você viu essas ou algumas outras notícias em relação ao vírus Nipah nos últimos dias, provavelmente você ficou preocupado com a possibilidade de uma nova pandemia. Deixa eu te explicar o que é esse vírus Nipah, qual é a situação atual e se existe ou não motivo para preocupação em relação ao que se deve fazer em relação a essa doença. Esse vírus, ele foi isolado inicialmente em 1999 e desde então a gente já tem documentados 12 surtos. O surto é uma infecção que até acomete algumas pessoas, mas de forma muito localizada. E foram dessas 12, 6 na Índia, que é o país onde já se identificaram no momento que eu gravo esse vídeo para vocês, 5 novos casos e cerca de 100 pessoas estão em quarentena. E por que essas pessoas estão em quarentena? Ou seja, tá, pessoal, é algo que já aconteceu lá na Índia e, logicamente, está ganhando aí proporções por causa da Pampam ali de 2020. Então, qualquer surto aí que nós estamos vivenciando nos últimos dias, nos últimos meses, né? Por exemplo, a gente viu falar ali daquela super gripe que estava preocupando muitas pessoas lá nos Estados Unidos, né? E agora nós estamos vendo também essa questão aí do vírus, esse vírus indiano aí que está preocupando muitas pessoas pela questão da sua letalidade, como ele vai explicar ali no vídeo, tá bom, pessoal? Mas assim, é uma narrativa que ela está ganhando força novamente em relação a questões ali de uma nova Pampam. Eu já fiz vários vídeos aqui no canal especulando os fatos, falando que vai acontecer uma nova Pampam. O tio Bill, o Bill Gates, ele fala várias vezes, né, que nos próximos anos haverá uma nova Pampam. Gustavo, quando isso vai acontecer? Eu não posso te afirmar datas, eu não posso falar quando irá acontecer, mas isso está no cronograma da agenda dos controladores, tá, pessoal? Né? E nós vimos aí como que foi essa Pampam teste, dentro do meu entendimento, foi apenas um teste, tá, pessoal? Para eles verem ali como as pessoas iriam reagir, aceitando ali todas as imposições que eles fizeram para o mundo todo, principalmente aquela organização lá em cima. E só para deixar claro para vocês, pessoal, a Pampam, ela está em vigor ainda. Ela está em vigor ainda, tá? Então, ela não acabou. Né? Muitas pessoas acham ali, mas não está acontecendo mais nada, não estamos vendo mais pessoas usando aquele negócio lá na cara e etc, no rosto, né? Mas ela está em vigor ainda. Eles não decretaram o fim da Pampam, que começou lá em 2020, tá? Então, a gente está vendo novamente essas narrativas ganhando força, essa questão da quarentena, essa questão aí sanitária e etc, né? Mas são narrativas que ao longo do passar dos anos aí, dos meses e etc, elas vão ganhar mais força, tá bom, pessoal? Vamos lá. Porque a gente está falando de uma doença que tem uma letalidade muito alta. Letalidade é quando a gente pega todas as pessoas que já tiveram aquela doença e calcula quantos por cento daquelas pessoas tiveram um caso tão grave que evoluiu para óbito. E em relação a essa doença específica, a letalidade é considerada alta, em torno de 70%. Então, uma vez que as pessoas adoecem por essa doença, ela tem uma chance grande de evoluir para óbito, principalmente pelo mecanismo da doença, né? O vírus tem um tropismo preferencial ali pelas vias respiratórias e também pelo sistema nervoso. Também acomete uma vasculite, né? Uma inflamação dos vasos do corpo de uma maneira geral. Então, a melhor coisa que a gente pode fazer é evitar que as pessoas adoeçam. Por isso, nós temos nesse momento no mundo essas pessoas que tiveram contato, né, majoritariamente profissionais de saúde ali em quarentena, em um estado específico ali da Índia, estão sendo tratadas também, acompanhadas essas pessoas na capital, em Calcutá. Então, em relação a isso, a gente tem que evitar que novas pessoas adoeçam. Então, a vigilância dos países vizinhos, né, já está monitorando ali a entrada de pessoas que passaram por aquela região em portos e aeroportos, e a gente precisa ter esse cuidado, principalmente porque é uma doença
para a qual a gente tem, enquanto humanidade, uma vulnerabilidade muito grande. O que significa isso em termos práticos? A gente ainda não tem um antiviral, um medicamento específico que trate a infecção, e também não temos uma vacina desenvolvida. É claro que isso já tem muitos estudos em desenvolvimento, mas pelo fato de nos surtos anteriores esse vírus não ter se mostrado tão capaz de se multiplicar entre humanos, o potencial pandêmico, por essa característica específica, né, pela adaptabilidade do vírus em relação à espécie humana, a gente não tem esse potencial pandêmico tão acelerado, apesar de haver vulnerabilidade. E certamente, né, a gente até fala às vezes que na medicina a gente faz as coisas por via oral, por via venosa e por via das dúvidas, né? Então, por via das dúvidas, pelo histórico. Assim, né, você já tem um entendimento qual é o meu posicionamento aqui no canal em relação àquele negócio que muitas pessoas acham que é salvação, como ele falou ali no vídeo, né? Ele é um especialista aí da área da saúde, né? O perfil dele lá do TikTok, @Medway Residência Médica, tá, pessoal? Sim, eu achei interessante esse vídeo porque ele dá uma explicação interessante e bem ali, detalhada, resumida e etc. Logicamente, tem alguns pontos, como vocês viram ali agora há pouco, eu não concordo no vídeo, né? Eu não retenho esse tipo de informação, esse tipo de conhecimento, eu descarto e logicamente vou ficar com aquilo que é, dentro do meu entendimento, informações boas, tá, pessoal? Ok? Então aquilo, vocês já sabem o que eu estou querendo dizer, que não é do entendimento de vocês, que são informações interessantes, descarte, tá, pessoal? Nós temos que saber reter o que é bom e descartar aquilo que é ruim. Beleza? Só explicando aqui para vocês, ok? Que logicamente tem algumas informações dentro do vídeo que eu não concordo. Tá? E eu não posso ficar expondo essas informações aqui na plataforma do YouTube, porque nós temos que seguir as diretrizes da plataforma se a gente quer continuar usando aqui esse ambiente para subir aí algumas informações, tá bom? Ok? Recente, claro, que a gente tem da reemergência de uma doença, como foi o caso da pandemia de Covid que a gente teve, certamente todos os cuidados estão sendo tomados para que isso não aconteça e a gente não enfrente uma nova pandemia. Não é o cenário que a gente tem hoje, quando a gente conversa, mas para que se mantenha nessa situação, vários cuidados estão sendo tomados, o isolamento dessas pessoas, o cuidado com portos e aeroportos e, claro, a intensificação de estudos da manifestação dessa doença na população humana. Combinado? Informação também é tratamento e com essa informação eu espero estar ajudando e, na medida do possível, também tranquilizando vocês para que vocês consigam entender esse processo como um todo. Para fechar esse raciocínio como um todo, né, na medicina a gente tem um mecanismo muito importante em relação a essas situações, que é a notificação. Quando a gente faz a notificação de algum caso suspeito, né, de uma doença que tem um potencial de se alastrar, né, uma doença para a qual a gente tem essa vulnerabilidade que eu falei, a gente notifica para os sistemas de saúde. Então, com certeza, esses casos estão sendo notificados, devem ser notificados também, seja onde for que estiver sendo feito esses atendimentos, mas para que se restrinja ali aquela localidade, e, claro, faço esse vídeo também na torcida para que todas as pessoas que estão em suspeita, e mesmo as confirmadas, tenham o melhor desfecho possível. Combinado? Beijo no seu coração e bons estudos por aí. Ok? Então ele dá uma explicação muito interessante em relação a esse vírus que está tendo surto lá na Índia, tá, pessoal? Não vou ficar falando o nome do vírus aqui toda hora, mas ele falou que basicamente o vírus ele ataca as vias aéreas, né? Igual aquele bichinho lá de 2020, como ele citou ali também no vídeo. E ele também, se eu não me engano, ele tem uma certa intensidade inflamatória ali nas vias vasculares, tá, pessoal? Ok? Assim, o tratamento, infelizmente, para esse vírus ainda ele é escasso, tá, pessoal? Então, por isso que a letalidade dele é muito grande, ok? Beleza? Agora aqui, o meu entendimento, né? Não estou falando de medidas sanitárias, não estou falando de tratamento aqui, deixando bem claro, mas em relação, Gustavo, vai ter uma nova Pampam igual a de 2020? Para a gente começar aqui, aquela organização que decretou a Pampam lá em 2020, vocês sabem de quem eu estou falando, tá, pessoal? Primeiramente, ela não encerrou esse decreto. Ele está em vigor. Só que a intensidade das medidas elas foram afrouxadas. Elas diminuíram, tá, pessoal? Né? Por exemplo, as pessoas não estão usando mais, né, aquele negócio no rosto. As pessoas elas estão mais tranquilas em relação àquele negócio que elas fizeram filas nos hospitais para receber e etc. Né? Então, muitas pessoas caíram na real, né? Então, basicamente, assim, a maioria das regras que foram impostas por aquela organização lá em cima, tá? Elas foram, digamos assim, afrouxadas, como eu falei para vocês, ou esquecidas, né? Mas a Pampam, ela ainda está decretada, ela não acabou, pessoal. Muitas pessoas acham que a Pampam acabou, que tudo está bacana, que tudo está normal e etc, mas não.
ela continua em vigor. Ela continua em vigor, tá? Ainda tem casos do bichinho, muitas pessoas ainda duvidam que o bichinho, ele basicamente exista. Eu peguei o bichinho, tá, pessoal? Ele existe sim, tá? Ele existe sim. Eu tive os sintomas e etc. Graças ao Pai, não aconteceu nada de pior, ok? A gente tem que tomar muito cuidado com as verdadeiras, digamos assim, fake news que existe aí tanto no Telegram como também em diversas outras plataformas aqui nas redes sociais, né? Porque esse bichinho ele existe sim, tá? Então assim, o que nós estamos vivenciando? Como eu falei para vocês, com o passar dos anos, tá, pessoal? A intensidade das narrativas em relação a uma nova Pampam, elas vão se fortalecer, principalmente porque nós vivenciamos situações lá em 2020, tá? O ápice dessas situações que nós vivenciamos foram em 2020, pessoal. Então, basicamente, é tudo que é relacionado a problemas que nós podemos conectar a informações, ou seja, tudo que é relacionado ali em relação a vírus, as pessoas elas já começam, nossa, será que vai ter uma nova Pampam? Né? Só que eles estão preparando o cenário, como eles prepararam por anos e anos esse teste que nós vivenciamos em 2020. Né? Lembra lá quando tinha aquela gripe suína, aquela gripe do frango, né? E depois veio H1N1 e etc, né? Lembra? Né? E ficava ali as pessoas. Teve uma época ali, eu não me lembro se foi em 2010, 2011, foi por aí, nesse tempo aí, ah, que as pessoas elas corriam ali nos supermercados, elas compravam álcool em gel, assim, meu, todo mundo começou a, a, a surtar, entendeu? Só que isso já era uma preparação. Então, assim, olha o tempo que levou para eles decretarem realmente uma Pampam em 2020 e colocar ali todas as imposições, entre aspas, né, para, digamos assim, vocês sabem o que eu estou querendo dizer. Né? Não vou ficar falando aqui toda hora. Né? Eu já tô arriscando falando sobre esse assunto aqui com vocês. Mas olha só o tempo, né? Levou basicamente mais de 7 anos, 10 anos para a gente vivenciar aí realmente essa agenda que eles estão implementando no mundo, né, pessoal? Aí a gente viu ali as Olimpíadas de Londres, que eles fizeram toda aquela apresentação já mostrando que iria acontecer uma Pampam, né? Quem assistiu ali se não me engano, não sei se foi o encerramento, acho que foi a abertura dos Jogos de Londres, vivenciaram, né, que eles mostraram todo o cronograma de uma Pampam, uma possível Pampam, que logicamente nós sabemos que aconteceu em 2020, né, pessoal? Né? E muitas pessoas desacreditaram que isso iria se espalhar para o mundo todo, né? Porque ficou, principalmente aqui no Brasil, né? Ficava aquela narrativa, né? Ah, não, já teve vários rumores, né? Eu creio que não vai chegar aqui e chegou, né, pessoal? E infelizmente chegou, né? Lógico, nós sabemos, né, tudo que aconteceu, todo tipo de informação e etc. Mas o próprio Bill Gates ele fala, né, que nos próximos anos haverá uma nova Pampam de forma proposital, ele fala, e também, digamos assim, de uma forma natural, né, pessoal? Ele fala abertamente, tá, pessoal? Ele vai ali em eventos e faz ali os discursos dele falando que haverá uma nova Pampam, né? Inclusive tem vídeos lá no nosso perfil do Instagram ele falando tudo isso, tá? Então assim, vocês têm que se preparar financeiramente, você tem que se preparar se afastando das áreas urbanas, se você tem condições de fazer isso, né? O que é se afastar das áreas urbanas? Não é você pegar, se enfiar no meio do mato. Vai para uma chácara, vai para um sítio. Se você tem condições financeiras, faça isso. Saia desse bolo louco, tá, pessoal? É que vocês viram, né? As pessoas que estavam
dentro das cidades, né, dessas áreas urbanas, elas sofreram mais. Né? O cerco ele se fechou ali intensamente para essas pessoas. Então, se você tem condições, faça isso. Logicamente, eu sempre recomendo, primeiramente, peça discernimento ao Pai, ao Criador, para que Ele possa te orientar a fazer e tomar todas as decisões corretas para a sua vida. Sempre faça isso. Sempre faça isso. Depois converse com a sua esposa, converse com os seus filhos, veja a questão do orçamento, se vocês não vão passar necessidade. Né? Faça isso, logicamente. Eu sempre recomendei aqui desde o começo do canal. Faça isso se você tiver condições. Tá? Porque é uma nova Pampam, ela vai sim acontecer no mundo. E essa Pampam de 2020, ela foi apenas um teste, pessoal. Para ver a reação das pessoas, como essas pessoas iriam reagir, logicamente, a todas as imposições que foram estabelecidas por aquela organização lá em cima, tá bom? Beleza, pessoal? Então aí, muito obrigado a todos que chegaram até o final do vídeo, você também que votou na enquete para que essa informação ela pudesse ser priorizada aqui no canal, tá, pessoal? Muito obrigado por você também sempre interagir aqui no canal Especulando os Fatos. Se você também tem interesse de se tornar membro do canal, com apenas R$ 7,99 por mês você se torna membro do canal e acessa aí alguns benefícios, como por exemplo, a leitura do livro que nós estamos fazendo, o livro de Enoque, parte 2, e você pode acessar exclusivamente esse benefício aqui no canal Especulando os Fatos. Logicamente, que se você for membro aqui do canal, você não tem anúncios nos vídeos ou também nas lives, tá bom, pessoal? Ok? Beleza? Então acessa lá e se torne membro do canal Especulando os Fatos. Né? Logicamente dá uma força financeira aqui para o canal e também engaja, né, o nosso conteúdo aqui no canal Especulando os Fatos. Beleza, pessoal? Ok? Muito obrigado aí pela sua participação. Chegou aqui pela recomendação do YouTube, se inscreva no canal, ative todas as notificações, deixe seu like, seu dislike, faça como você achar melhor. Você que já está há um bom tempo com a gente nessa caminhada, é rápido, é fácil e vai nos ajudar bastante. Verifique a inscrição de vocês e veja se todas as notificações estão ativadas. Beleza, meus irmãos? Era isso e sempre façam suas pesquisas independentes. Eu não sou o dono da verdade. E, na dúvida, fique com a Bíblia, fique com a palavra, com as escrituras. Tá bom, pessoal? Beleza? Tamo junto, um forte abraço a todos, shalom, até mais. Abraço.